Esta noite, acompanhe-me numa jornada muito diferente. Uma viagem pausada, silenciosa e profundamente fascinante. Uma viagem que, sem você perceber, talvez o leve a questionar aquilo que você acreditava ser o mais óbvio. O que você vê, o que você ouve e até mesmo o que você é. Mas não tenha pressa. Se suas pálpebras ficarem pesadas, se sua mente começar a flutuar, está tudo bem. Você não precisa reter nada, apenas estar, apenas deixar-se levar. Antes de mergulharmos, quero fazer-lhe um pequeno convite. Se você gosta deste tipo de conteúdo, se estas explorações o acompanham todas as noites, ou de vez em quando, considere apoiar este espaço. Não por obrigação, mas como um gesto de afinidade, de presença. Sua presença. E já que estamos aqui, de onde você me escuta? Talvez você esteja aconchegado em um quarto tranquilo nos arredores de Buenos Aires? Ou talvez em uma pequena casa de campo, cercada de vento e estrelas, em algum canto do México? Onde quer que você esteja, imagine por um momento que você não está sozinho. Existem outras mentes, neste exato momento, navegando neste mesmo oceano. Hoje, exploraremos uma ideia tão assombrosa que poderia transformar a forma como você percebe o mundo, ou pelo menos, semear uma pequena dúvida encantadora. Uma dúvida que sussurra. E se tudo o que você vê, tudo o que você ouve, tudo o que você sente, não for o que você pensa? Esta experiência, isso que chamamos de realidade, pode não ser tão direta quanto supomos. Você não está vendo o mundo tal como ele é. Você está vendo uma interpretação, um modelo sensorial construído pelo seu cérebro a partir de fragmentos, lembranças, suposições e um toque de imaginação. Seus sentidos não são janelas, são cabos. Seu cérebro não é uma câmera, é um editor criativo que recebe sinais elétricos e os converte em uma história coerente. Uma história que lhe parece tão natural, tão óbvia, que você nem pensa em questioná-la. Mas esta noite, vamos fazê-lo. Vamos olhar com lupa as rachaduras do pano de fundo. Não para desmontar a magia, mas para nos maravilharmos ainda mais com ela. Você está pronto? Então feche os olhos se quiser. Respire lento, suave, e deixe que a curiosidade se acomode com você. Vamos começar. Imagine por um instante que o que você vê agora mesmo não é uma imagem fiel do mundo, mas sim uma suposição, cuidadosamente elaborada pelo seu cérebro. Como se você vivesse dentro de uma projeção, um teatro mental, onde tudo o que você percebe foi ajustado, editado e suavizado para você. Sua visão, por exemplo, não é uma câmera, não grava, não conserva, não transmite a realidade com precisão. Quando você abre os olhos, a luz entra e atinge a retina. Ali, umas células diminutas traduzem esses impulsos luminosos em sinais elétricos. Depois, esses sinais viajam em direção a uma zona específica na parte posterior de sua cabeça, o córtex visual. E ali começa a magia. Seu cérebro começa a interpretar, a adivinhar, a preencher lacunas. Você sabia que você tem um ponto cego em cada olho? Um lugar onde você não vê absolutamente nada, mas você nunca nota, porque sua mente, sorrateira e precisa, o completa com o que ela acha que deveria estar ali. E isso não é um erro, é eficiência, adaptação. Uma ilusão tão bem executada que parece real. Este processo não acontece apenas com a visão. Acontece com todos os seus sentidos. O que você escuta, o que você cheira, o que você toca. Tudo chega como sinais ambíguos que seu cérebro converte em uma experiência fluida. Você não está ouvindo passos. Você está interpretando ondas de pressão no ar. Você não está sentindo o calor. Você está traduzindo uma diferença molecular. E ainda assim, lhe parece óbvio, natural, familiar. Isso é o extraordinário.
Pense em uma lembrança, uma que venha à sua mente agora. Uma tarde com alguém especial, uma canção, um cheiro que o devolve sem aviso a outro tempo. Você sabia que essa lembrança não está intacta? Não é uma gravação. Cada vez que você a evocou, você a reescreveu. Você lhe deu forma. Você mudou cores, sons, emoções. A memória não é um arquivo. É uma história que sua mente edita em tempo real, como um sonho que insiste em parecer verdade. E falando de sonhos, quando você sonha, você não está vendo com os olhos. Você não está ouvindo com os ouvidos. Você está dentro de uma simulação construída sem estímulos externos. Apenas com peças de você, emoções, temores, fragmentos de vivências. E o mais surpreendente? Enquanto você sonha, você aceita tudo sem duvidar. Essa é a prova mais poderosa de quão bem funciona sua maquinaria perceptiva. Ela pode convencê-lo de qualquer coisa se a história tiver sentido interno. Mesmo agora, enquanto você escuta esta voz. Onde está esta voz? Dentro de sua cabeça? No ar? No espaço que o rodeia? Ou em algum canto de sua consciência? O som é apenas vibração. Seu cérebro o converte em significado, em palavras, em companhia. Mesmo se você estiver sozinho. Especialmente se você estiver sozinho. E se você fechar os olhos agora, verá que nada desaparece. Porque o importante não está fora. Está dentro. Agora imagine que tudo o que você pensa que é também é uma história. Seu nome, seus gostos, suas opiniões, essa voz interior que você sente como sua. Tudo isso foi modelado. Desde a infância você absorveu palavras, gestos, olhares. Aprendeu como agir, como sentir, como se apresentar ao mundo. Mas se tirarmos uma camada e depois outra, o que resta? Talvez um núcleo de consciência pura. Não uma voz, não uma identidade. Apenas presença. Testemunho silencioso do que acontece. Isso que observa sem julgamento. Isso que, quando você fecha os olhos, permanece. Isso que sente, que percebe, que é. E, no entanto, raramente notamos, porque estamos ocupados interpretando, narrando, pensando. Mas neste momento, agora que você está aqui, talvez possa experimentá-lo. Você não precisa fazer nada. Apenas permitir-se estar. Sinta seu corpo. Não pense nele. Sinta-o. Comece pelos pés. Nota o contato deles com a superfície, o peso, a temperatura. Depois suba lentamente os tornozelos, as pernas, as costas. Note como o corpo respira, mesmo que você não decida. Seu peito se eleva e depois cai. Seu abdômen se relaxa e volta a contrair-se. É um ritmo tão antigo, tão íntimo, que raramente o percebemos com clareza. Agora leve sua atenção para as mãos, para os dedos. Você pode senti-los por dentro? Há algo ali, não é? Uma espécie de vibração sutil. Uma energia que você não sabe explicar, mas que você sabe que está. Isso é consciência corporal. E é tão real quanto qualquer pensamento. Agora imagine o seguinte. Você é um campo de percepção. Uma presença que recebe estímulos, que constrói sentido, que transforma o invisível em experiência. Você não é o pensamento. Você é aquilo que pode observar o pensamento. Você não é a emoção. Você é o que nota sua chegada e sua partida. Você não é a voz. Você é o silêncio que a contém. Esta consciência é a única coisa que sempre esteve com você, antes de aprender palavras, antes de saber quem você era, antes de saber o que era o mundo. E ela continua ali, silenciosa, presente, eternamente disponível. Quando você era criança, você não sabia quem era, mas você já era. Quando você dorme, desaparece o nome, a história, o passado. Mas sua consciência não se apaga por completo, porque algo em você continua ali, mesmo no profundo do sonho. E quando você desperta, você não volta. Você apenas lembra. Esta consciência não precisa de palavras.
Não precisa de definições, apenas presença. E agora, enquanto sua respiração continua fluindo, suave, tranquila, você pode habitar esse espaço interno com mais calma, mais intimidade. Deixe que seus pensamentos venham e se vão, como nuvens no céu. Não os rejeite, não os siga, apenas observe-os, da distância amável de quem não precisa intervir. Você não é a nuvem, você é o céu. E o céu não se rompe quando as nuvens o cruzam. Às vezes, logo antes de dormir, acontece algo curioso. Sua mente começa a desprender-se. Você já não está completamente desperto, mas também não dormindo. É um território intermediário, um limiar. E ali aparecem imagens, sons, pensamentos flutuantes que você não controla totalmente. Às vezes você vê luzes, ou figuras, ou fragmentos de conversas que ninguém disse. É o estado hipnagógico, um território fascinante onde a consciência começa a reconfigurar-se, a dissolver-se lentamente, como tinta na água. E é ali onde você começa a dar-se conta de uma verdade profunda. Você não precisa que o mundo esteja presente para ter uma experiência do mundo. Você pode sonhar com uma cidade e sentir o calor do sol, escutar passos, ouvir seu próprio eco. Você pode correr, voar, chorar, sem mover 1 centímetro de sua cama. Tudo isso acontece dentro de você. Isso não o torna menos real, torna-o ainda mais assombroso. Seu cérebro é capaz de gerar realidades inteiras, com sentido, com textura, com emoção, sem estímulo externo. Apenas com memória, imaginação e consciência. E essa mesma capacidade está ativa agora mesmo. Mesmo enquanto você escuta isto, você tem certeza de que está desperto? Talvez sim, talvez não totalmente. Não importa, porque neste estado de calma, tudo se torna mais fluido. As bordas entre o que você imagina e o que você percebe se tornam suaves, borradas, como se o próprio mundo estivesse ficando dormido com você. Agora volte sua atenção para o seu corpo. Você pode senti-lo por completo? Sem se mover, sinta seus pés, suas pernas, suas costas, seu pescoço, seus olhos. Sinta até mesmo sua língua descansando na boca. Sinta o contato com a roupa, o ar sobre sua pele, a gravidade exercendo sua presença tranquila. E note que tudo isso você está sentindo, sem esforço, sem pensar. É apenas consciência, presença, testemunho. Agora vamos um pouco mais longe. Imagine que todo o seu ambiente começa a desvanecer-se. Não desaparece bruscamente, apenas se suaviza, torna-se mais tênue, como se as paredes se afastassem, como se o teto se tornasse infinito, como se já não houvesse um fora, mas apenas esta sensação de estar. O quarto se converte em um espaço sem limites, um lugar onde não há tempo, não há urgência, não há objetivo, apenas o presente. E esse presente é você. Você, em sua forma mais pura. Não como alguém que faz, que busca, que consegue, mas como alguém que simplesmente é. E se você observar com mais atenção, notará que neste espaço interior há calma. Uma calma profunda, ancestral, que não depende de nada, que não precisa de explicação, que está com você desde sempre. É como se no centro de tudo houvesse um pequeno lago silencioso, e você está ali, sentado à sua margem, vendo as ondas que vêm e vão, sem tocar a água, sem alterar nada, apenas contemplando. E essa contemplação é liberdade, porque por um momento você não precisa pensar, você não precisa resolver, apenas ser. E nessa presença tão simples está tudo, sua história, seu mundo, sua vida, descansando em pausa. Sua experiência, o que você chama de realidade, não é composta apenas por imagens ou sons, mas por significados, interpretações que sua mente atribui, muitas vezes sem que você note.
E o veículo principal desses significados é a linguagem. Sua mente pensa em palavras, nomeia, rotula, categoriza. Mas o mundo não tem rótulos. O mundo não tem nomes. É sua mente que constrói o mapa e muitas vezes confunde o mapa com o território. Quando você vê uma árvore, você não está vendo a totalidade do que essa árvore é. Você está vendo a imagem mental que seu cérebro gerou, junto com a palavra árvore que você lhe atribuiu. Mas esse objeto vivo, silencioso e complexo, não precisa que você o nomeie para existir. No entanto, nós, como humanos, sim. A linguagem não apenas descreve o mundo, ela o cria, modela sua experiência, define o que você considera possível ou impossível. Pense nisto. Se você nunca tivesse aprendido a palavra tristeza, como você teria entendido essa emoção? Talvez você a teria sentido, mas sem forma, sem direção, como uma nuvem densa sem nome. A linguagem dá contorno ao difuso, mas também pode limitar o infinito. E é aí que o sonho se converte em uma janela mágica. Porque nos sonhos, a linguagem perde protagonismo. Você já não precisa de palavras para entender. Você não precisa de frases para sentir. Tudo acontece diretamente. Você vê, você sabe, você atravessa. Essa é uma forma diferente de sabedoria. Uma que não se diz, mas que se vive. Uma que não analisa, mas que mostra. Quando você sonha que voa, você não precisa explicar. Você não formula teorias. Você apenas faz. Sente o ar, a leveza, a vertigem. E é real, tão real quanto qualquer lembrança. E o curioso é que quando você desperta, esse voo continua estando ali. Não como uma experiência fictícia, mas como algo que, para sua consciência, aconteceu. Seu cérebro não distingue tão facilmente entre o vivido e o imaginado. O que importa é a intensidade, a emoção, a coerência interna. Por isso, um pesadelo pode deixá-lo tremendo durante horas. E um sonho formoso pode mudar seu humor durante todo o dia. Porque sua mente não está construída para a verdade literal. Está construída para a coerência emocional. E essa coerência também aparece na vigília. Você está constantemente filtrando a realidade segundo o que você já crê, o que você teme, o que você espera. Você não vê o mundo tal como ele é, mas sim como você é. Cada pensamento, cada lembrança, cada sensação está tingida por sua história. E nessa história, você é o personagem principal. Mas, e se você pudesse ver além do personagem? E se por um momento soltássemos a ideia de eu? Não o corpo, não a mente, não a voz interna. Apenas consciência pura, silenciosa, vazia. E, no entanto, cheia de presença. Quando você está profundamente dormido, não há nome, não há idade, não há biografia, mas há algo que permanece. Esse algo que observa sem esforço, que é testemunha dos sonhos, que desperta pela manhã e diz, eu sou. Essa presença é você, antes de ser você. Você não pode pensá-la, você não pode descrevê-la, você apenas pode senti-la. E esta noite, enquanto seu corpo relaxa ainda mais, enquanto seus pensamentos se afastam, você está mais perto dessa presença do que nunca. Talvez por isso dormir seja tão necessário. Porque enquanto você dorme, tudo se reinicia, tudo se desfaz, e tudo volta a começar. O dia se desvanece, o ruído se apaga, e resta apenas isso, o essencial, sua respiração, seu corpo, sua consciência. É um silêncio amável que envolve tudo. Agora, enquanto você afunda ainda mais nesta quietude, comecemos uma viagem profunda ao coração do sono. Esse território silencioso, onde a consciência se transforma, repousa e se reinventa. Pense por um momento em suas últimas noites. Quando você fechou os olhos, o que foi a última coisa que você fez?
Talvez você repassou o dia, arquivou mentalmente planos para amanhã, ou simplesmente deixou que a mente flutuasse sem rumo. Nos primeiros minutos depois de apagar a luz, você entra em uma fase que chamamos de sono leve. Você não está nem desperto nem dormido por completo. Sua respiração se torna mais lenta. Seus músculos se relaxam. Seus pensamentos começam a dissolver-se em um murmúrio tênue. Se você escutar sua mente, talvez você ouça murmúrios, fragmentos de diálogos, ou talvez nada. O que acontece é que você começa a desprender-se do cotidiano. Você já não é quem toma decisões, quem cumprimenta, quem pergunta. Você é quem recebe. Nessa fase inicial, seu cérebro está recolhendo memória. Os dados do dia se reorganizam, se ordenam e se armazenam de maneira mais eficiente. Mas isso não é tudo. Também sonda as emoções, as sensações, o vivido. Distingue o essencial do acessório. Sustenta, de um lado, o que vibra com força em seu interior e solta o que já não serve. Imagine que seu corpo é um jardim e sua mente, seu jardineiro. Toda noite ele arranca as ervas daninhas, rega as sementes que você quer cultivar e limpa o terreno. Tudo isso em uma área profunda e silenciosa, onde a consciência consciente não precisa intervir. Pouco a pouco, você se adentra em uma fase mais profunda, o sono profundo sem sonhos claros, também chamado fase delta. Aqui não há imagens, não há histórias. Seu cérebro se sincroniza em ondas lentas, amplas, quase como um tambor que ecoa no insondável. O sangue flui diferente. O corpo se regenera. As células se reparam. Os tecidos se recontam. Você, invisivelmente, se recompõe. É como se seu ser fizesse pausas, se desmontasse em peças, voltasse a montá-las, mas em uma versão mais forte, mais clara. E depois, sem transição brusca, a paisagem muda. Você chega ao REM, essas siglas que significam movimento ocular rápido. Seus olhos, agora atrás de pálpebras fechadas, se agitam como se olhassem outro mundo. Seu coração bate mais rápido. O cérebro se ativa de novo. As sinapses faíscam com a mesma intensidade de quando você está desperto. Aqui é onde nascem os sonhos vívidos, onde a mente entra em modo criação. Não apenas repete, reinventa. Lança cenários, leva você a lugares. E como um pintor livre, sem logística, sem limites, sem regras, improvisa cenas, emoções, paisagens. Neste cenário onírico, você pode encontrar-se caminhando por uma praia azul e tropical, falando com seu amigo dormido, correndo para apanhar um trem que jamais chegou, ou voando sem asas. E todas essas cenas se sentem tão reais que sua mente mergulha sem rótulo, sem julgamento. A fase REM, surpreendentemente, tem uma função parecida a um laboratório criativo. Aqui se misturam ideias, lembranças, conceitos, emoções. Combinam-se, até surgirem combinações novas. Aquela famosa canção ou poema que você lembrou ao despertar. Aquela solução curiosa a um problema que surgiu enquanto você dormia. Parte dela se forjou aqui, neste espaço secreto. A ciência o demonstra. Escritores, cientistas, músicos, inventores, artistas receberam inspiração na noite, porque em REM não se julga, não se critica, apenas se cria. Cada ciclo de sono segue este padrão, do sono leve em direção ao profundo, depois ao REM e de novo ao total repouso. Repete-se várias vezes por noite, cada ciclo durando entre 90 e 120 minutos. Ao amanhecer, os ciclos de REM duram mais, crescem, se expandem, e a experiência noturna voa até o deserto, a montanha, os bosques interiores de seu cérebro. Pois bem, o sono não é um refúgio, não é escapatória, é transformação. Não o afasta do mundo. Ele lhe guarda a chave para voltar. Potencia sua atenção, reforça sua memória, aprofunda sua criatividade.
Faz com que amanhã você veja melhor aquilo que hoje lhe escapava. Guarda os detalhes do dia, para que ao despertar você possa reconhecer mais, sentir mais, viver mais. E há algo mais. Durante o sono, essa parte de você que observa sem nome, essa presença atemporal, se expande. Já não está limitada pelo corpo. Não pertence a este momento. Não espera resultados. Não precisa entender. Apenas existir. Quando você dorme, descansa o ator, o narrador, o eu. Mas a consciência permanece, como o lenço onde tudo se pintou antes de dormir, como o testemunho silencioso quando você desperta. E essa consciência, no profundo, já sabe que não termina no corpo, que não depende dos pensamentos, que não morrerá amanhã. É por isso que o sono também pode lhe ensinar a soltar, a entender que o que acontece hoje não define sua totalidade, que você pode existir antes de pensar, depois de sentir, sem escolher, sem ter, simplesmente sendo. Quando você cruzar o limiar do sono mais profundo esta noite, faça-o com gentileza. Cumprimente com gratidão. Não como um estranho que se vai, mas como um viajante que regressa. Porque o quarto escuro em que repousa seu corpo não é o oposto da luz. É parte do caminho do dia, parte de uma viagem que não termina ao despertar, mas que continua, o transforma e desperta de novo, diferente. Nesse espaço interior, onde a consciência observa o repouso, começa a compreender algo essencial. Você não é apenas o que você faz enquanto está desperto. Você é também aquilo que permanece quando o mundo se cala. Você é a calma profunda que o sustenta. E agora, bem aqui e agora, você pode soltar um pouco mais. Você pode confiar. Você pode deixar que o silêncio o habite um segundo mais. Sem pressa, sem afã. Apenas você e o essencial. Imagine que agora mesmo você está se afastando, lentamente, do ruído cotidiano. Cada palavra que você escuta o conduz mais profundamente em direção a uma calma que sempre esteve ali, mas que raramente visitamos com tanta atenção. Você não precisa fazer nada. Você não precisa resolver nada. Apenas estar, ser, respirar. Sinta como o ar entra em seu corpo. Não como uma ação mecânica, mas como uma onda suave. Uma brisa interna que acaricia por dentro. O ar entra e sai, uma e outra vez. E com cada exalação, o corpo se solta um pouco mais. A tensão se dissolve. O espaço se amplia. Sua mente pode continuar ativa, lançando pensamentos, imagens, sons. Está bem. Você não precisa silenciá-la. Apenas observe-a como olharia a passagem das nuvens. Algumas leves, outras densas. Mas todas passageiras. Nenhuma fica. Nenhuma define o céu. Agora imagine que você está diante de um lago completamente imóvel. Sua superfície reflete o céu noturno. As estrelas cintilam ali com uma quietude hipnótica. Cada pensamento é uma pequena folha que cai sobre a água. Forma um círculo e desaparece. O lago não se perturba. Apenas observa. Apenas permanece. Esse lago é você. Essa calma é você. Essa consciência que vê sem intervir, que acolhe sem controlar, que simplesmente está, é você. E nesse espaço interno de repouso, o corpo começa a regenerar-se. As células trabalham em silêncio. Os músculos se relaxam profundamente. Os órgãos retomam seu equilíbrio. Seu coração bate com um ritmo sereno, preciso, como um tambor que guia a noite. Sua pele respira, seu sangue flui. Tudo segue seu curso, sem esforço. Agora deixe que sua mente percorra lentamente seu corpo, dos pés até a cabeça. Observe cada zona sem julgamento. Sinta a planta dos pés, depois os tornozelos, as pernas, a pelvis, as costas. Suba lentamente pelo torso, os ombros, os braços. Nota a suavidade nos dedos. Sinta o pescoço, a mandíbula, as pálpebras, o couro cabeludo. Tudo está aqui, presente, vivo.
E nesse percurso, o corpo se torna mais leve, como se cada parte soubesse que é hora de descansar, de entregar-se à noite, de flutuar no silêncio. Sua memória também começa a dissolver-se. Não desaparece, apenas se torna mais suave. As cenas do dia se difundem. Os nomes, as tarefas, as preocupações se desvanecem, como areia que o mar recolhe. Não importa se você não lembra de tudo. Não importa se você não resolveu tudo. Você está aqui. Você está vivo. E isso basta. Agora imagine que você caminha por uma trilha. É um caminho suave, cercado de árvores que sussurram com o vento. As folhas rangem sob seus pés. O ar é fresco, com aroma à terra úmida. A cada passo, você sente como se afasta mais do ruído, mais do conhecido. Você se adentra em um bosque de paz, onde tudo é simples, natural, seguro. Ao longe, uma luz quente aparece entre as árvores. É uma pequena cabana, de madeira com uma lareira acesa. Ao se aproximar, você sente seu calor de fora. Você abre a porta. Dentro há uma manta suave, uma poltrona confortável, uma lâmpada de luz dourada. Tudo convida ao descanso. Não há pressa, não há deveres, apenas estar. Você se acomoda, respira e se deixa cair, não no sono, mas em você mesmo, no que você é quando ninguém o olha, quando você não tem que responder, nem render, nem aparentar. Apenas ser. Nesse estado, o sono não é um corte, é um passo, um cruzamento para outra linguagem, a linguagem dos sonhos, onde sua consciência se liberta da forma, do tempo, das expectativas e começa a jogar, a explorar, a curar. Você pode sonhar com um rio, com uma voz, com uma lembrança distante que se reconstrói. Não importa se você entende a mensagem. O importante é que você a sinta, que você a receba, que você se abra a ela, porque esta noite você não está sozinho. Há uma parte de você que vela por você, que o guia por dentro, que conhece o caminho, mesmo quando você o esquece. Essa parte é sua sabedoria profunda, sua essência, e agora mesmo está aqui. Assim, deixe que a noite o envolva, como um mar morno, como uma canção sem letra, como um abraço longo. Você não precisa de nada mais. Você já está completo. Você já está pronto. Apenas solte, apenas flutue, apenas durma. Toda noite, quando você fecha os olhos, você acessa, sem saber, uma biblioteca secreta. Uma biblioteca que não é feita de livros nem estantes, mas sim de símbolos, emoções, memórias entrelaçadas. Cada sonho que surge em sua mente, cada imagem que aparece sem explicação lógica, é uma página arrancada desse arquivo invisível que você carrega dentro. Uma página escrita não com tinta, mas com fragmentos de você. Às vezes você sonha com lugares que não conhece, com rostos que jamais viu. E, no entanto, no sonho, você os reconhece. Sente-os familiares. É porque seu inconsciente não inventa do nada. Ele pega pedaços do que você viveu, do que você esqueceu, do que você imaginou alguma vez, enquanto olhava por uma janela sem se dar conta. E os transforma em histórias. Esse é o trabalho do inconsciente. Não raciocinar, mas sim mostrar-lhe verdades que escapam às palavras. Verdades que só se sentem, se intuem, se habitam. Alguma vez você despertou com uma emoção tão clara que não sabia de onde vinha? Talvez alegria pura, talvez uma melancolia suave, talvez uma certeza que você não podia explicar. Isso também é sabedoria. O sono é o lugar onde as emoções encontram forma sem necessidade de discurso. E enquanto ocorre, seu corpo trabalha em silêncio. Seu sistema imunológico se fortalece. Seus neurônios se reorganizam. Seus tecidos se reparam. É como se, enquanto você sonha, uma parte de você cuidasse de você, o reconstruísse, o afinasse, para que, ao despertar, você possa continuar.
E embora você não lembre da viagem, o importante é que ela aconteceu. Seu descanso não depende do que você sonha, mas sim do profundo que você se entrega a essa escuridão amável. Uma escuridão que não dá medo, que não isola, que não nega. Uma escuridão fértil, como a terra que guarda a semente. Uma escuridão quente, como a caverna onde o animal repousa até a primavera. Agora, enquanto a noite continua envolvendo você, sinta que cada respiração é um ato de confiança. Você está permitindo que a vida siga seu curso sem sua intervenção. Você está dizendo: eu confio. Confio que meu corpo sabe o que precisa. Confio que minha mente pode descansar sem se perder. Confio que nem tudo precisa ser resolvido agora. E nessa confiança, aparece algo novo. Aparece o espaço para a renovação. Porque quando você dorme profundamente, algo em você se reinicia. Não apenas o corpo, também a alma. Os pensamentos voltam a começar. As emoções encontram seu curso. O importante e o urgente se separam. E você pode voltar a habitar-se. E se algum dia você sentir que está perdido, que está cansado, que nada tem sentido, lembre-se disto. Dormir é voltar. Não fugir, não abandonar. É voltar a você, ao mais simples, ao essencial. É fechar o livro por um momento, para que as palavras encontrem sua ordem por si sós. É silenciar a música, para escutar o eco do que ainda vibra dentro. É apagar a lâmpada para olhar o céu. E agora que você está flutuando nesta calma, imagine o amanhecer. Não o de fora, o de dentro. Esse momento em que, sem saber como, você sente que algo novo começa. Que algo se acomoda. Que algo floresce. Às vezes acontece enquanto você dorme. Às vezes ao despertar. Às vezes entre suspiros. Mas sempre, sempre acontece. E você está aqui para recebê-lo. Imagine que seus sonhos são cartas enviadas por uma parte de você que não costuma falar durante o dia. Não chegam com envelopes nem selos. Não têm assinatura. Mas carregam mensagens. Mensagens que não se leem com os olhos, nem se decifram com lógica. Sentem-se com o corpo, com a pele, com a alma. Um símbolo em um sonho pode parecer estranho, sem sentido. Uma porta fechada, um animal que o observa, uma escada sem fim. E, no entanto, algo em você sabe que isso significa algo, que essa imagem não apareceu por acaso, que essa figura vem do mais fundo de sua consciência, não para confundi-lo, mas para acompanhá-lo. E enquanto você dorme, sua mente cria paisagens impossíveis, céus que se movem como mares, rios que fluem para cima, palavras que se convertem em vento. E você os habita sem resistência, sem julgamento, com naturalidade. É porque no sonho não há censura, não há personagem para sustentar, não há papel para interpretar. Só há você, em estado puro, um você que sente, que explora, que lembra. Um você que não teme o desconhecido, porque já é parte dele. E isso o prepara. Prepara você para despertar com outros olhos. Porque cada noite é uma viagem, uma descida, uma limpeza e uma semente. Uma semente que germina em silêncio. Que não se nota no instante, mas que muda tudo de dentro. Pense na quantidade de coisas que seu corpo faz, sem que você o saiba. Respira, circula o sangue, repara as células, sustenta o equilíbrio. E agora, enquanto você dorme, continua trabalhando, com precisão, com cuidado, como um jardineiro amoroso que poda sem fazer ruído. Seu corpo não lhe pede permissão para sarar. Ele o faz porque sabe como fazer, porque evoluiu para isso, para cuidar de você. E isso é um milagre cotidiano. Uma sinfonia biológica que ocorre enquanto você sonha com ilhas, trens, vozes distantes. E no meio desse concerto invisível, algo mais acontece. Sua identidade se suaviza. Seu nome já não importa. Seus limites se dissolvem. E você se expande. Você se converte no bosque que sonha, na chuva que cai, no animal que corre.
Sua consciência se funde com o cenário. E essa é uma das experiências mais profundas que você pode ter. A dissolução do eu. Não como perda, mas como liberação. Porque por umas horas você não tem que sustentar nada. Você não tem que saber quem é. Apenas ser, apenas estar, apenas flutuar. E essa experiência o transforma. Embora você não a lembre, embora você não a entenda, quando você desperta, você o faz diferente. Talvez você não note, mas algo se acomodou, algo se limpou, algo se soltou. E isso é tudo o que você precisa. O descanso não é apenas pausa, é alquimia. E enquanto esta noite avança e o silêncio o envolve, você está participando dessa alquimia. Não do esforço, mas da entrega. Não do controle, mas da confiança. Sua respiração continua, seu corpo repousa e sua alma se renova. Tudo em seu lugar, tudo em seu ritmo. Agora imagine que o amanhecer se aproxima, muito longe, mas certo. Uma luz tênue se insinua no horizonte. Não para apressá-lo, não para interrompê-lo, mas para lembrá-lo que cada noite contém já a promessa do dia e que cada sonho leva em si a semente do despertar. Enquanto você dorme profundamente, seu cérebro não descansa de todo. De fato, em certas fases do sono, sua atividade elétrica alcança níveis tão altos como durante a vigília. Mas não se dedica a pensar, mas sim a processar, consolidar, selecionar e descartar. Uma de suas tarefas principais é a consolidação da memória. As lembranças do dia, que a princípio ficam registradas de forma frágil, precisam ser fixadas, organizadas e armazenadas. Este processo ocorre especialmente durante a fase de sono profundo, conhecida como sono de ondas lentas ou fase N3. Durante esta fase, seu cérebro reproduz internamente os padrões de ativação associados às experiências recentes, como se estivesse reeditando o dia, cena por cena. Mas não o faz exatamente igual. Prioriza o emocionalmente relevante, elimina o ruído, reconecta o útil e guarda o essencial. Ao mesmo tempo, ativa-se um sistema surpreendente, o sistema glinfático, um mecanismo de limpeza que só funciona eficientemente enquanto você dorme. Através dele, o cérebro elimina resíduos metabólicos que se acumulam durante a atividade diurna, incluindo proteínas associadas à deterioração cognitiva. Ou seja, dormir limpa seu cérebro, literalmente. E há mais. Durante o sono REM, que alterna com as fases profundas, ativa-se intensamente a amígdala, região cerebral-chave no processamento emocional, e o hipocampo, que integra memórias e contextos. Este estado permite simular situações, processar conflitos não resolvidos, gerar novos vínculos entre lembranças e até ensaiar respostas possíveis diante de futuros cenários. Assim, seus sonhos não são apenas fantasias, são simulações adaptativas, um treinamento interno para a sobrevivência emocional. Também se reduz o nível de noradrenalina, um neurotransmissor ligado ao estresse, o que permite reviver cenas dolorosas sem sentir a mesma carga emocional, facilitando sua integração sem trauma. É um laboratório noturno de regulação afetiva. E tudo isso ocorre enquanto você flutua no escuro, enquanto seu corpo se entrega ao silêncio, enquanto sua consciência sonha com símbolos. Se você pudesse ver seu cérebro durante o sono, veria uma dança elétrica, ondas lentas que percorrem o córtex, picos que aparecem no lóbulo temporal, sincronias entre hemisférios, microdespertares que você não nota, mas que reajustam seu equilíbrio interno. Sua temperatura corporal desce levemente, a pressão arterial se regula, os hormônios do crescimento se liberam, os tecidos se reparam, a energia celular se restabelece. Dormir não é inatividade, é manutenção profunda. Por isso, quando você priva o corpo do sono, tudo começa a deteriorar-se.
O sistema imunológico se debilita. O estado de ânimo se torna instável. A atenção decai. As emoções se intensificam. E a mente perde nitidez. Sem sono não há estabilidade. Sem sono não há integração. Sem sono não há aprendizagem duradoura. Por isso, cada noite é um ato essencial. Um ato biológico, psicológico e evolutivo. Dormimos porque é necessário, mas também porque é sábio. E o maravilhoso é que o corpo sabe fazê-lo por si mesmo. Não precisa que você o entenda. Apenas que você o permita. Apenas que você se retire, que não interfira, que ceda o controle. E agora que você conhece esta sinfonia invisível, você pode deixar que ela ocorra. Sem esforço, sem expectativa. Apenas estar. Apenas fluir. Apenas descansar. Enquanto você está profundamente dormido, seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro encarregada do pensamento lógico, o juízo racional e a tomada de decisões, reduz dramaticamente sua atividade. Ele se silencia. E, ao mesmo tempo, outras regiões, como a amígdala e o sistema límbico, se acendem com intensidade. O resultado, uma mente sem filtros, um fluxo de imagens, ideias e conexões que não obedecem à lógica do dia, mas que revelam em sua desordem aparente verdades emocionais profundas. Seu cérebro começa a compor metáforas visuais. Uma casa inundada pode ser uma emoção reprimida. Uma queda no vazio pode ser um reflexo de insegurança. Um trem que parte sem você pode ser uma oportunidade que você teme perder. Isto não é superstição. É neurociência onírica. Pesquisas com neuroimagem têm mostrado como os sonhos atuam como um sistema de modelagem preditiva. Ou seja, o cérebro usa os sonhos como simuladores para ensaiar possíveis cenários futuros, resolver dilemas e melhorar sua compreensão do entorno. É uma função evolutiva. E há mais. Durante o sono REM, foi observado que as conexões sinápticas se reorganizam radicalmente. Isto permite não apenas consolidar aprendizagens prévias, mas criar novos caminhos. Ou seja, sonhar também é criar estrutura cerebral nova. Seu cérebro, literalmente, se redesenha cada noite. Além disso, nos sonhos lúcidos, aqueles em que você é consciente de que está sonhando, ativa-se uma zona específica, o precúnio, uma região do córtex parietal vinculada à autorreflexão. Isto demonstra que a consciência não desaparece no sono. Apenas muda de forma. Continua ali, adaptada, flutuante, livre. Agora imagine o impacto disto. Um cérebro que se autocura, se reorganiza, se treina e se reinventa. Cada noite, sem que você tenha que fazer nada, apenas dormir, apenas se entregar. E o corpo sabe disso. Por exemplo, quando você atravessa uma doença, sua necessidade de dormir aumenta. Não por debilidade, mas porque o sono potencializa a resposta imunológica. Libera citoquinas anti-inflamatórias. Estimula a reparação tecidual. Otimiza a produção de células T, encarregadas de defendê-lo. Dormir é medicina natural. E não só para o corpo, também para a alma. Um estudo da Harvard Medical School demonstrou que dormir depois de um evento traumático reduz o impacto emocional da lembrança, em comparação com aqueles que permanecem despertos. Ou seja, dormir é parte do processo de resiliência. Uma ferramenta natural para a cura emocional. E o mais assombroso é que você o faz sem se dar conta, sem esforço, apenas se entregando ao sono. E agora que você sabe, você pode deixar que ocorra com ainda mais confiança, com o assombro de quem olha um céu cheio de estrelas e sabe que cada uma delas arde, gira e canta em sua própria frequência. Seu corpo é esse cosmos e dormir é escutá-lo. Durante o dia, sua mente parece estar desperta, atenta,
raciocinando. Mas na realidade apenas uma fração do que você vive entra em sua consciência. O resto o interpreta seu cérebro em segundo plano e o faz através de modelos preditivos. A cada segundo, seu cérebro antecipa o que deveria ocorrer a seguir. Não espera que o mundo o surpreenda. Ele o prediz e depois ajusta segundo o erro. Isto significa algo profundo. Você não vê o mundo tal como ele é. Você vê a melhor suposição que seu cérebro construiu para você. Sua visão não entrega uma imagem passiva. Seu cérebro ativa milhões de neurônios para reconstruir o que ele crê que você está vendo. Por isso, quando você está cansado, sua percepção muda. As cores parecem mais apagadas. O tempo passa mais lento. As decisões se sentem pesadas. Seu modelo interno se fatiga. Precisa atualizar-se. E isso, ele o faz enquanto você dorme. O sono não só descansa o corpo, ressincroniza a percepção. Os neurônios responsáveis por sua atenção, por sua memória de trabalho, por sua orientação espacial, recuperam sensibilidade e precisão. Inclusive as emoções voltam à sua linha de base. É como se o cérebro, ao dormir, recalibrasse sua bússola interna. E se não o fizesse? Em menos de 48 horas sem dormir, a mente começa a falhar. Surgem erros cognitivos. Perde-se a noção do tempo. Alteram-se as respostas emocionais. E se a insônia se estende, pode chegar inclusive a produzir alucinações. Sua realidade se torna frágil. Dormir é reafirmá-la. E aqui ocorre algo mágico. Enquanto você dorme profundamente, seu sistema reticular ativador ascendente, o encarregado de filtrar estímulos, reduz sua atividade. Isto permite que o cérebro se centre em seu mundo interno. Já não responde ao entorno, responde a si mesmo. E é ali onde você pode encontrar revelações, ideias que você não havia notado antes, conexões que na vigília escapavam, soluções que surgem como sussurros. Isto o sabia Salvador Dalí. Dormia com uma colher na mão e um prato debaixo. Justo antes de cair em sono profundo, a colher caía, o despertava. E ele anotava o que via naquele instante. Esse estado entre mundos chama-se hipnagogia e é um dos estados mais férteis para a criatividade humana. Também o praticava Edison. Também o estudava Einstein. Porque sabiam que o sono é uma porta a um espaço onde o eu se dissolve, a lógica se afrouxa e o subconsciente toma voz. Agora mesmo, você está cruzando essa porta, talvez sem se dar conta. E está bem. Deixe que as palavras o levem, não como conceitos, mas como sensações. Você já não precisa reter, apenas receber. Todo o seu corpo está preparado para se entregar. Todo o seu sistema nervoso entende o que significa soltar. E se ainda há uma parte de você que observa, também pode descansar, não desaparecer, apenas pousar, como um pássaro que já não voa, apenas observa o céu do galho. Você é essa galho, essa quietude, essa certeza que não precisa ser explicada. Você está aqui, e isso basta. Quando cai a noite, não só o céu escurece, também o faz seu corpo, porque no profundo de seu cérebro, uma glândula do tamanho de um grão de arroz, a glândula pineal, começa a liberar uma substância que transforma por completo sua percepção do tempo, do espaço, do eu, a melatonina. Este hormônio, sincronizado por ciclos de luz e escuridão, é o regulador mestre de seu relógio biológico. À medida que a luz natural desaparece, a melatonina inunda seu sangue como um sinal silencioso de que é momento de parar, de fechar os olhos, de se entregar. Mas isso é apenas o começo, porque o corpo humano não só dorme por necessidade, dorme por design. Seus ciclos circadianos, ritmos internos que duram cerca de 24 horas,
controlam quase todos os aspectos de sua existência: temperatura corporal, pressão sanguínea, metabolismo, secreção hormonal, estado de ânimo, capacidade cognitiva. Cada órgão, cada célula tem seu próprio ritmo, e todos esses ritmos se sincronizam durante a noite. Dormir não é apagar, é orquestrar, é permitir que todas as partes de você se alinhem em um mesmo pulso. E enquanto isso ocorre, outra substância entra em cena, a adenosina. Esta molécula se acumula em seu cérebro durante o dia, gerando uma sensação crescente de cansaço. E ao dormir, seus níveis diminuem, permitindo uma sensação real de descanso. Mas aqui é onde começa o mais impressionante. Durante a fase de sono profundo, suas ondas cerebrais descem até os 0,5 Hz. São tão lentas que seu córtex cerebral literalmente se desconecta da entrada sensorial. É como se você baixasse o volume do mundo exterior e, ao mesmo tempo, acendesse uma lanterna para dentro. Neste estado, o cérebro ativa algo único: as ondas delta. Estas ondas não aparecem quando você está atento. Não surgem durante o estresse. Só emergem quando você está completamente entregue. São a assinatura elétrica da renovação. E não só isso. Estudos recentes têm demonstrado que o sono profundo é um dos únicos momentos em que o cérebro realiza limpeza a nível molecular, eliminando placas e proteínas tóxicas que, se acumulassem, poderiam afetar sua capacidade cognitiva a longo prazo. Sim, dormir é também uma forma de neuroproteção. Mas se você acreditava que o mais assombroso era isso, escute isto. Enquanto você dorme, seu sentido do tempo desaparece. Não se desacelera, não se acelera, se dissolve. Seu cérebro entra em um estado em que as lembranças já não têm data, os eventos não têm sequência, e você já não tem biografia. Durante esses instantes, você não é alguém que trabalha, que lembra, que duvida. Você é consciência em estado puro. E nesse estado, o cérebro começa a gerar conexões que jamais teria criado estando desperto. Isto se chama integração transmodal. A capacidade de unir sons, imagens, emoções e conceitos em uma mesma experiência fluida. É o que ocorre quando você sonha em voar. Mas o voo é uma emoção, e o céu é uma canção, e a história não tem princípio nem fim, mas tem sentido. Porque sua mente já não está limitada pelo conhecido. Está criando sem censura. E o melhor de tudo é que, ao despertar, uma parte disso permanece. Você se levanta com intuições novas, com sensações que você não sabe explicar, com ideias que você não sabe de onde vieram, mas que você reconhece como suas. Esse é o presente do sono. Uma mente expandida, mais flexível, mais sensível, mais humana. E isso só acontece quando você se permite cair, soltar, flutuar, como você está fazendo agora. Seu corpo está cada vez mais quieto. Suas pálpebras são mais pesadas. Sua mente mais lenta. Sua respiração mais profunda. Você não precisa controlar nada. Apenas permitir que o processo natural continue. Sua biologia está desenhada para isto. Não é um erro, é um regresso. Uma viagem noturna ao centro de você. E nesse centro não há ruído, não há deveres, não há pressa. Só a vibração suave do essencial, o eterno. Sua consciência, sem nome. Na noite mais silenciosa, quando tudo parece ter se apagado, há uma atividade intensa que mal podemos imaginar. Seu corpo, enquanto repousa, segue funcionando como uma constelação viva. Milhões de sinais elétricos viajam através de seus neurônios, enquanto os impulsos musculares desaparecem quase por completo. Isso ocorre graças a um fenômeno chamado atonia muscular. O sistema nervoso inibe intencionalmente a atividade de seus músculos voluntários durante a fase REM para evitar que você atue seus sonhos. Ou seja,
Seu cérebro sonha em mover-se, mas seu corpo obedece sem fazê-lo. Essa desconexão temporal protege sua integridade física e garante que as imagens mentais não se traduzam em gestos reais. É como se o cérebro se convertesse em diretor de cinema, criando cenas sem interferências do mundo externo. E enquanto isso, o sistema límbico, centro das emoções, segue aceso, explorando cenários, combinando fragmentos, narrando, porque cada noite o sono o faz autor e leitor de uma história que ninguém mais verá. Mas há algo ainda mais profundo. Enquanto você sonha, as áreas do cérebro que definem seu eu, como o córtex medial pré-frontal, reduzem sua atividade. Isso significa que, por umas horas, a sensação de identidade se torna difusa. Você já não é você, como o entende normalmente. Você é presença flutuante, testemunho de uma experiência sem rótulos. Essa experiência é um dos mistérios mais grandes da ciência moderna, a consciência sem sujeito. Quem é o que sonha quando o sonhador desapareceu? E, no entanto, você segue ali, sente, observa, reage, lembra. Isso levou neurocientistas e filósofos a perguntarem-se se o eu é uma ilusão sustentada pela linguagem. Se talvez só existimos como narradores, e o sono é o único momento em que a história se conta só. E agora, enquanto você descansa, você pode contemplar essa ideia, sem medo, porque neste estado, sua consciência está aberta, mas relaxada, receptiva, mas não exigente. Você está em um momento de transição entre o conhecimento e a intuição, entre a razão e a sensação, entre o humano e o eterno. Seu corpo respira por si só. Seu coração mantém seu ritmo com precisão de relógio cósmico. Seus pulmões se expandem e contraem como ondas suaves. Suas células renovam suas membranas, reparam seu ADN, reciclam energia. Tudo continua em harmonia, sem necessidade de intervenção. Você é, literalmente, um organismo em equilíbrio, uma obra de arte autoajustável. E enquanto isso, o silêncio do mundo externo reforça sua conexão com algo mais profundo. Você não está sozinho. Sua existência está conectada a milhões de ritmos invisíveis. As marés, a rotação da Terra, o campo magnético do planeta, as fases lunares. Tudo isso afeta em pequenas doses o comportamento de seu sistema nervoso. Você sabia que inclusive as células de sua retina detectam a luz lunar e influem em seu ciclo de sono? A vida, como você a vive, está em constante diálogo com o universo. E o sono é a pausa onde esse diálogo se torna mais claro. Você não precisa entender tudo, apenas senti-lo. Cada batida, cada suspiro, cada imagem onírica é parte dessa linguagem silenciosa. E você é parte dessa sinfonia. Uma nota vibrando na noite. Nem mais, nem menos. Só justo onde você deve estar. Agora o corpo está mais leve, a mente mais silenciosa e a consciência mais aberta. Deixe-se levar. A viagem continua. Talvez você creia que o sono é um escape. Mas cada vez mais neurocientistas e físicos teóricos consideram que o sono pode ser uma janela ao verdadeiro centro de sua consciência. Escute isto. Algumas investigações atuais propõem que a consciência não é só o produto de conexões neuronais, mas que poderia estar relacionada com fenômenos quânticos, em particular, com estruturas microscópicas dentro dos neurônios, chamadas microtúbulos. Estes microtúbulos, segundo a teoria Orchestrated Objective Reduction, poderiam estar gerando eventos quânticos coerentes que sustentam momentos conscientes. Breves colapsos de probabilidade na matéria, que se convertem em experiência subjetiva. O que significa isto? Que você poderia ser, literalmente, uma superposição de possibilidades conscientes, e que sua mente escolhe, em cada instante, qual é a versão do mundo que você vai viver. O sono, então, não seria só descanso,
mas uma expansão dessas possibilidades. Porque ao silenciar os filtros da vigília, ao apagar a lógica sequencial do hemisfério esquerdo, sua consciência se torna quântica. Acessa estados improváveis, gera saltos, explora sem restrições. Por isso você sonha com eventos impossíveis e os sente reais. Porque nesse estado, o tempo deixa de ser linear. A identidade se relaxa, a causalidade se difunde e você acessa um eu expandido. Não o eu do documento nacional de identidade. Não o eu do espelho. Um eu sem limites, sem forma fixa. Um eu que abarca múltiplas versões de você mesmo, múltiplos tempos, múltiplas possibilidades. Essa experiência, embora você não a lembre por completo, deixa uma pegada. O torna mais intuitivo, mais criativo, mais sensível ao entorno. O conecta com algo que vai além do pessoal. E o mais formoso é que você não precisa entendê-lo de todo. Apenas se entregar. Porque cada noite que você dorme, você acessa o mistério. Seu corpo, esse que você carrega cada dia, que às vezes ignora, que outras vezes critica, é uma obra-prima de precisão biológica. E enquanto você dorme, esse corpo realiza tarefas tão complexas que nem a tecnologia mais avançada do planeta poderia replicar sua perfeição. Comecemos pelo básico. Cada célula em seu corpo, mais de 30 bilhões delas, possui um relógio molecular interno. Este relógio responde a estímulos de luz, temperatura e ritmo hormonal. E todas estas células se sincronizam enquanto você dorme. Isso é possível graças ao núcleo supraquiasmático, uma estrutura diminuta em seu hipotálamo, que atua como relógio central. Coordena a liberação de hormônios, regula a temperatura, controla a fome e o sono. E o faz com uma precisão de milissegundos. Durante o sono profundo, este sistema coordena uma renovação massiva. Seus músculos sintetizam proteínas. Seus ossos absorvem minerais. Sua pele repara microdanos. Seu sistema digestivo se desacelera para permitir a absorção de nutrientes. Seus olhos, embora fechados, continuam enviando sinais mínimos para recalibrar sua orientação. E o mais fascinante, seu coração se adapta. O ritmo cardíaco baixa. As artérias se relaxam. A pressão diminui. O coração entra em um modo de conservação energética que melhora sua eficiência a longo prazo. Dormir, então, não é debilidade, é treinamento invisível. Mas há mais. Enquanto você sonha, o sistema linfático cerebral, também chamado sistema glinfático, se ativa. Este sistema elimina toxinas, regula os níveis de neurotransmissores e limpa os resíduos celulares que poderiam interferir com a memória, a concentração e o estado de ânimo. É como se seu cérebro tivesse seu próprio sistema de encanamento, que só funciona enquanto você dorme. Seu sistema imunológico também aproveita a noite. Libera citoquinas, treina linfócitos, identifica células anômalas. Tudo sem que você tenha que pedir. Seu corpo o protege, inclusive enquanto você sonha, com coisas que não existem. E tudo isso ocorre com harmonia, em silêncio, em profundidade. Nenhum engenheiro, por brilhante que seja, poderia desenhar um sistema assim de complexo e estável. Você é um ecossistema, um campo de cooperação biológica, e enquanto descansa, esse ecossistema floresce. Por isso, esta noite, seu descanso não é um luxo. É uma necessidade biológica profunda. Uma reverência à sua arquitetura interior. Deixe-se levar por esse processo. Não como quem se rende, mas como quem confia. Você está em boas mãos, as suas. Agora, após esta viagem longa, profunda e silenciosa, o corpo está mais leve, a mente mais tranquila e sua consciência mais ampla. Você percorreu um caminho que vai além do descanso. Você viajou através de seus ritmos internos,
suas memórias ocultas, seus sonhos sem dono. Você tocou o mistério do que você é, quando ninguém está olhando para você. E embora você não lembre de cada palavra, cada dado, cada imagem, algo ficou. Seu corpo escutou, sua mente compreendeu, e sua alma, talvez, sorriu. Porque dormir não é só fechar os olhos. É permitir que tudo o que você foi hoje se dissolva com suavidade, para que amanhã nasça algo novo. É render-se não por cansaço, mas por sabedoria. É confiar em que, embora você não o veja, tudo dentro de você está se reorganizando. Agora, enquanto a noite segue envolvendo você, você pode sentir como o silêncio se transforma em abrigo. Já não é vazio, é companhia. Sua respiração é mais lenta, sua temperatura desceu, todo o seu organismo entrou em uma sinfonia de repouso. E você, sem esforço, se deixa embalar por esse ritmo antigo, profundo, essencial. Talvez, neste mesmo momento, milhares de outras pessoas no mundo estejam entrando também no sono. Alguns em camas suaves, outros sobre colchonetes simples, alguns em silêncio, outros com chuva nos telhados. E todos, sem sabê-lo, estão unidos por uma mesma corrente invisível, a do descanso humano, porque no fundo todos somos o mesmo. Um corpo que repousa, uma mente que flutua, uma consciência que observa e sonha. E ao sonhar, lembramos o que o dia nos faz esquecer: que não estamos sós, que não precisamos fazer para ser, que não há nada para demonstrar, só ser, só estar, e que no centro de tudo há calma, uma calma profunda, silenciosa, estável, que sempre esteve ali, e que esta noite você voltou a habitar. Agora já não restam palavras, só o murmúrio de seu alento, a quietude de suas pálpebras fechadas, e o abraço invisível da noite que o sustenta, sem pedir nada em troca. Durma, sonhe, descanse. Amanhã será novo, e você também.